Queridos irmãos e alunos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom! Estamos reunidos para o nosso ensinamento bíblico, para o nosso vídeo aula, Os Perigos de uma Pregação Não Bíblica. Hoje estaremos colocando dois conteúdos disponíveis aqui no YouTube para a glória de Deus. Estamos fazendo a gravação por outro aparelho. Eu acredito que a qualidade pode ser que não fique um pouco boa, amém? Mas que você possa compreender os ensinos, parar este vídeo, fazer as suas anotações. E eu creio, nós cremos, que este conteúdo bíblico será uma bênção para o teu crescimento saudável. Lembrando, queridos irmãos e alunos, que nós precisamos sempre crescer na graça e no conhecimento. Nos dias atuais, é muita palavra sendo pregada, mas muita dessas palavras não estão baseadas verdadeiramente na palavra de Deus. E o nosso objetivo de estar gravando estas aulas breves e objetivas é para que você tenha em mente a compreensão que você precisa estar firmado na palavra de Deus, fundamentado na Sagrada Escritura, porque nos dias atuais há muita heresia, pessoas não pregam mais verdadeiramente a palavra de Deus, mas pregam as suas ideias, pessoas não estão honrando a palavra de Deus, pessoas não querem ter um compromisso de fato com Deus da palavra. Mas eu creio, eu acredito que através destes ensinos você terá uma visão mais clara, objetiva, para viver uma vida segundo a palavra de Deus. O nosso primeiro tema deste vídeo aula deste domingo, a leitura e estudo da Bíblia. Lembrando a você, querido irmão e aluno, que estudar a palavra de Deus é algo fundamental. Ler a palavra de Deus é um princípio fundamental. Precisamos compreender que através do estudo, através da leitura, nós iremos compreender a palavra de Deus com mais clareza. Precisamos sempre ter uma mente objetiva. Precisamos ter um caráter sólido. Precisamos sempre analisar a palavra de Deus com calma, lembrando que a leitura bíblica não pode ser correndo. O estudo bíblico não pode ser apressado. Você precisa ter calma. Você precisa sentar, abrir a Bíblia, pegar a sua caneta, o seu caderno, o seu computador, o seu smartphone e estudar a palavra de Deus com calma. Lembrando que as anotações são importantes. Lembrando a você, querido aluno, querida aluna, que ter bons comentários é importante. Sim, ter bons comentários bíblicos, ter boas bíblias de estudo para te auxiliar na compreensão da palavra de Deus. Lembrando que estudar a palavra exige esforço e dedicação. Por que muitos ministros, pregadores do Evangelho, quando pregam, não sabem o que estão pregando? Ou muitos dizem, eu acho que está no texto. Lembre-se, são pessoas que não se prepararam. São pessoas que querem pregar, querem ensinar, mas não têm base bíblica para ensinar as pessoas. Eu quero que você entenda e compreenda. Não tenha pressa de pregar e não tenha pressa de ensinar. É melhor se preparar, conhecer o texto, conhecer a palavra de fato para depois ensinar. Muitas pessoas erram naquilo que pregam é porque não tiveram uma preparação. Vamos aqui compreender algo muito importante. A leitura e estudo da Bíblia precisa ser todos os dias. Todos os dias precisamos ler, meditar e examinar a palavra de Deus. Lembre-se, uma pregação não bíblica, ela traz muitos prejuízos. A pregação não bíblica, ela causa divisão na igreja.
a pregação não bíblica traz confusão na mente dos ouvintes. Eu quero que você entenda e compreenda, para que você possa ensinar uma palavra verdadeiramente bíblica e genuína, você precisa se dedicar. Vamos aqui observar pontos de muita importância para compreendermos. A leitura da Bíblia é o contato direto e pessoal com a palavra de Deus. Precisamos entender, queridos alunos e irmãos, quando estudamos a palavra, lemos a palavra, nós teremos um contato pessoal com a palavra de Deus. Não há como eu ter um contato com a palavra se eu não tenho uma vida de leitura, uma vida de comunhão. Precisamos compreender que o apóstolo Paulo orientou ao seu filho na fé, Timóteo: persista em ler. Este persistir em ler, lembre-se, é se dedicar, é se esforçar e é ter um compromisso com a palavra de Deus. Quero que você compreenda neste momento, nada pode substituir este aspecto da vida devocional do cristão. O cristão precisa ter uma vida devocional com o coração focado na palavra de Deus. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para que o nome dele seja glorificado. Mas lembre-se, queridos irmãos, pregar a palavra não é dom, pregar a palavra é uma arte. Então, se você quer pregar, se você quer ensinar, lembre-se, você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa fazer um curso básico de teologia, depois um curso médio, um bacharel em teologia e assim por diante. Você precisa querer conhecer a palavra. Há muitas pessoas que cruzam o braço, há muitas pessoas que não querem se dedicar. Eu vou esperar aqui para Deus poder me dar o dom da palavra. Não, você está errado. Se você quer ser um pregador do evangelho, se você quer ensinar a palavra de Deus, você precisa se dedicar. Você precisa orar, sim. Se consagrar, sim. E você precisa querer conhecer a palavra, querer conhecer a mensagem, querer ter uma vida de comunhão com a palavra de Deus. Então depende de você se esforçar. Não seja como muitos pregadores hereges nos dias atuais, que não querem ler, não querem estudar. Muitos querem uma nova revelação, uma nova pregação. Eu preciso dizer algo neste ensino. Não existe uma nova revelação. Não existe um novo evangelho. Não existe uma nova mensagem. A palavra de Deus, ela nos conduz à verdadeira revelação. A revelação divina é a palavra. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que a palavra de Cristo precisa habitar em nós ricamente com toda a sabedoria. Precisamos nos colocar, nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, que não se envergonham da palavra, mas que manejam corretamente a palavra da verdade. Nos dias atuais, pessoas estão deixando de conhecer a palavra, estão deixando de estudar, estão deixando de ler, estão deixando de orar. Hoje muitos dizem teologia esfria, a teologia mata, a teologia não vai me deixar menos crente. Isto é mentira. Teologia não esfria ninguém, teologia não mata ninguém, teologia não apaga o fogo de Deus, não. A teologia apaga o fogo estranho. Uma teologia bíblica, uma teologia fundamentada na palavra de Deus, ela coopera muito para o crescimento saudável da igreja. Então lembre-se, não caia na conversa de pregadores falsos que andam segundo as suas vontades, mas não andam segundo a vontade de Deus. Eu quero que você compreenda neste ensino que você precisa a cada dia ter em seu coração a sede, a vontade de querer crescer em Deus, se aperfeiçoar em Deus, ter uma vida de comunhão com Deus, para que Cristo se aperfeiçoe em sua vida por meio da palavra. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco, assim como quando oramos, falamos com Deus. Esta conversão
nos dois sentidos, precisa ser mantida continuamente. A leitura sistemática da palavra de Deus traz nutrição e crescimento espiritual. Olha aqui algo importante. A leitura sistemática da palavra de Deus traz nutrição e crescimento espiritual. Nós só iremos crescer saudáveis e bíblicos através da palavra. Não há outro meio, é através da palavra. A Bíblia nos alimenta, a palavra é o pão vivo, a palavra é verdadeira. Em João capítulo 17, versículo 17, a palavra de Deus diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Neste capítulo e neste versículo, nós iremos entender que a palavra de Deus nos santifica todos os dias. Se nós lermos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus é clara. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, o que nos alimenta, o que forma o nosso caráter, o que nos dá força, o que nos leva para perto de Deus é a palavra. Então que nós viemos sempre entender que a palavra de Deus nos conduz, nos guia e nos fortalece. Vamos compreender algo muito importante, queridos irmãos. Ter a Bíblia e lê-la é muito bom. Precisamos compreender, ter a Bíblia e ler a Bíblia é algo muito importante. Então quero que você compreenda nessa noite. Leia e estude a Bíblia fielmente. Mantenha sempre um compromisso verdadeiro com Deus. Cresça bíblico, cresça saudável e que você possa ser uma bênção para mais pessoas, sendo guiado pelo Espírito Santo, fortalecido pelo Espírito Santo. Nós precisamos manter, queridos irmãos e alunos, um contato verdadeiro com Deus da palavra. Somente assim nós iremos crescer nele, nos aperfeiçoar nele, e o nome de Cristo será glorificado. Deus te abençoe. Estamos aqui encerrando este ensino. Hoje estaremos com o segundo vídeo disponível para a glória do Senhor. Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, pela sua família, para que você seja abençoado por meio da palavra do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer neste momento, por este momento de aula, de ensino, que o Senhor possa abençoar a cada aluno, a família, o lar dos teus filhos, e que este conhecimento bíblico possa ajudá-los na caminhada cristã. Meu Deus, porque nos dias atuais é muito engano, muitas pessoas pregam palavras totalmente fora do contexto. Mas o Senhor nos escolheu para fazer a diferença. Por isso ajuda cada aluno, Senhor, e que este ensino possa impactar outras pessoas, ajudando a crescer no conhecimento da sua palavra. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. O nosso próximo ensino de hoje, o preparo de um líder. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Me desculpe um pouco pelo barulho, pelo som. Amém, meus queridos irmãos? Mas pare este vídeo, analise, amém? Tire as suas conclusões. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus.